Bem-vindos ao podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Meu nome é Isaías Arraes e hoje recebo com muito prazer o Dr. Vitor Montemor, que é mestre em anatomia pela Unicamp e referência no mapeamento dinâmico da face. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um privilégio termos aqui o doutor conosco. Vamos à primeira pergunta aqui, que já vai nos preparar para o que vamos ver nesse episódio. Dr. Vitor, o conceito de mapeamento dinâmico, ele sugere que a face em movimento deve ser tratada de forma diferente da face em repouso. Como que isso muda fundamentalmente no planejamento de uma aplicação, de uma injeção? Pois é, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de músculo, dinâmica muscular, é de fundamental importância a gente registrar todos os movimentos dos nossos pacientes para ofertar o melhor plano de tratamento. Então, hoje o desafio com toxina botulínica não é a técnica em injeção, né? Mas sim o planejamento. A gente trata o paciente de forma individual. E essa individualização, ela está muito correlacionada à dinâmica muscular. Então, todo esse mapeamento que a gente fala é extrair do paciente toda essa movimentação para a gente elaborar o melhor plano de tratamento. Então, o registro de filmagem fotográfico, ele é de fundamental importância para você ter todo o registro desde o início, né, do tratamento, como pós. Muitos injetores ali em conversas pouco registram, né, movimentos em vídeo dos pacientes. Isso é uma coisa que eu acho que falta muito, né? Sim. Hoje muitos médicos, quando já estão iniciando um procedimento estético, fazem questão de registrar em vídeo Sim. a avaliação da anamnese. Sim. E poucas pessoas realmente se preocupam. Na toxina só chega, faz cara de bravo, Sim. faz cara cara fechada. E muito interessante isso. E eu vou além, viu, Isaías? Se eu fosse aplicar toxina em você, primeira vez, certo, eu teria uma dificuldade. Eu ia falar claramente, Isaías, talvez a minha segunda aplicação, meu segundo ciclo de aplicação, sim, eu entregaria um resultado melhor do que o primeiro. Interessante isso. Porque eu posso ter o melhor protocolo, o melhor medicamento, né, a melhor toxina aí do mercado, mas eu não sei o comportamento do meu protocolo em você. Olha que Por isso que é interessante mapear, registrar dose, os pontos de aplicação, para que um novo ciclo ele seja muito melhor que o primeiro. Então, os profissionais pouco registram fotos da marcação dinâmica, né, o paciente em dinâmica, e aí entregam resultados, às vezes, ruins até na segunda e no terceiro ciclo de aplicação. Caramba! E a ideia nossa com toxina é diminuir o quê? O famoso retoque. Né? Porque, e também há o efeito vacina, né? Que há na toxina. Quanto mais curto o intervalo de aplicação, claro, mais a musculatura aprende já a degradar aquela molécula para ela voltar a fazer o que fazia antes. O ideal é não ter o famoso retoque. Você Entendi. expor menos o paciente ao contato com uma toxina. Então, o ideal é que sejam repetidos os ciclos a partir do terceiro mês, pelo menos. Né? Então, quando você mapeia, desde toda a expressividade do paciente, dose, você consegue ser mais assertivo nos ciclos que virão, né? Diminuindo essa exposição do paciente à toxina. Olha, muito interessante. Eu não sou profissional da área. Sim. Eu organizo cursos na área de toxina Legal. há mais de 10 anos. E é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre isso. Então, eu acho que quanta coisa os profissionais estão deixando de ganhar, não só de resultados, mas de problemas também, né? Porque às vezes a pessoa aplica uma toxina e, como você falou, 30 dias depois acabou tudo. Sim, né? A sim. pessoa já... Sim. Porque não fez um mapeamento adequado, não avaliou a musculatura da maneira correta, às vezes dá arqueia demais, uma sobrancelha eu posso mais que ter a uma outra. sobredose na sua primeira aplicação comigo e posso ter uma dose aquém, mas tudo isso eu tenho que corrigir num segundo ciclo de aplicação. Interessante. Porque eu mapeei. Mapeou. Essa é a ideia desse registro, né?
Que legal, doutor. Muito bacana isso. Agora entra a segunda pergunta, que diz Bora assim: lá. onde é que estão as zonas mais críticas onde quando injetar muda completamente a segurança e o resultado do procedimento? Toda a área de aplicação com toxina botulínica a gente tem que ter uma atenção. A gente, em cursos e diversos professores, aí, eles criam protocolos, né, visando o quê? Principalmente na segurança. Então, a gente tem muitas variações anatômicas de cada paciente. Existem zonas, né, áreas de aplicação de toxina que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, a técnica em si é fácil de execução, de aplicação de toxina. Agora, a gente tem sempre que lembrar que existem estruturas anexas e músculos anexos ao músculo-alvo. Principais zonas aí que a gente tem que tomar atenção aí. Vamos começar pela parte superior. A região frontal, né, vejo com muito menos incidência aí, intercorrências graves, tá? Vejo sim um excesso de produto e de pontos de aplicação que podem sim ocasionar uma pitose da região frontal. Então o paciente sente o olhar cansado, dificuldade de abertura do olhar. Então é uma zona onde a gente tem que aplicar, né, priorizar as aplicações na parte superior, e quando a gente vai descendo próximo à sobrancelha, diminuir dose e ponto de aplicação. Pitose de pálpebra, isso pode causar pitose de sobrancelha em algumas áreas críticas. Aquela blogueira famosa outro dia deu isso, né? Ficou com a sobrancelha maior que a outra e aí a internet, todo mundo replicando, repostando e falando sobre aquilo. Isso mostrou ali foi uma falha de planejamento, provavelmente, exato. Que gerou aquele problema. Exato. Aí a gente desce ali para a região de olhos, né? Onde o grande medo do injetor é a pitose de pálpebra. Hoje mudou-se muito a estratégia de aplicação do músculo corrugador. Então, geralmente, essa intercorrência, que é a pitose da pálpebra, ela é ocasionada por um ponto secundário do músculo corrugador, onde ele se encontra aqui na inserção, que é uma inserção mais superficial. O injetor ele baixa o ponto muitas vezes e aí ele atinge um forame responsável ali por levantar a pálpebra. Então isso causa aí a pitose de pálpebra. Não é tão comum, graças a Deus, né? Os injetores estão realmente muito bem treinados, mas é uma área de atenção. Descendo ali para a parte orbicular dos olhos, algo que acontece com muita frequência. É horrível, papai. Tá? Meu Deus do céu, como dói. Né? Essa região é muito vascularizada. Dói, né? Demais essa região. É um pontinho bem complicado e a gente tem que tomar muito cuidado em resultados que não causam satisfação ao paciente. Por exemplo, quando a gente aplica um pouco abaixo da linha, vamos traçar uma linha imaginária aqui, né, do cantinho dos olhos, onde a parte superior é a parte depressora do músculo orbicular dos olhos e a parte abaixo dessa linha imaginária é a parte elevadora. O excesso de produto aqui causa aquele famoso sorriso de bochechinha, não sei se você já viu. O paciente sorri e ao sorrir é travado essa musculatura auxiliar nessa dinâmica, né, do sorriso. E o paciente fica insatisfeito, porque uma aplicação em excesso dessa região ela pode volumizar, né, na dinâmica do sorriso. Exatamente. Então essa ruguinha baixa aqui, ó, em vez de reduzir essas linhas de expressão. Exato. A gente mapeou, né, com o Quantificare, que é um programa que mensura isso, né, um aumento volumétrico dessa região abaixo dos olhos por conta do travamento da região periocular na sua porção elevadora. E trazendo aí para a parte inferior, né, uma área de risco que as pessoas comumente me acionam ali para tirar dúvidas, é da parte abaixo da linha do lábio inferior. Um resultado bem comum ali, que não é um resultado interessante, né? Geralmente a gente aplica aqui, né? Mas também tem gente aplicando aqui embaixo. Então. Hoje tem muito se falado, né, sobre a aplicação em terço inferior. Então, lá atrás, né, muito se aplicou no músculo mentual, que é o músculo elevador, que é um músculo que a gente precisa tomar muito cuidado também, tá? Muita gente, vou aplicar por conta dessa celulite no queixo, mas é um músculo elevador, ele tem uma função de elevar o lábio inferior, né? Então, muitos pacientes a gente não pode aplicar,
a gente vai causar ali uma dificuldade na fonação, no próprio ciclo mastigatório também. Caramba, olha então tem que coisa. ser muito bem avaliado. Não é só uma aplicação, né? Envolve toda a vida do paciente, até a mastigação, o processo de fonação, engolir, de falar. tudo, sucção. Aí que a gente volta lá na primeira pergunta no mapeamento dinâmico, né? Então a gente precisa conhecer muito o paciente. Sim. Uma aplicação pode dar um resultado estético muito interessante, mas compromete em função, tá? E nessa região de terço inferior, a gente tem o músculo mental. Anexo ao músculo mental, a gente tem o depressor do lábio inferior. E anexo a ele, o depressor do ângulo oral. São 3 músculos ali que as pessoas... que eu falo que é um pouco da faixa de gás ali, né? Porque muita intercorrência se dá por conta de uma aplicação errada no músculo depressor do ângulo oral ou mental que compromete ali e paralisa o músculo depressor do lábio inferior, trazendo aquele sorriso exato, que eu não consigo abaixar o lábio inferior por conta de uma aplicação, um planejamento de forma errada no mental e também no depressor do ângulo oral. Outra, só para terminar... Não, vamos lá. Tá muito boa essa conversa, porque é a primeira vez que eu vejo... o doutor é especialista nisso, né? Sim. Então entende disso. Mas eu já assisti muitos cursos de toxina botulínica e ninguém nunca abordou dessa forma. A gente... o protocolo ele é muito complicado. Sim, porque assim, o protocolo te induz a não pensar. Eu tenho um protocolo, eu tenho uma receita de bolo. O povo pega dos blogueiros, né? Masculino, faça assim. Feminino, faz assim. É muito louco quando a pessoa não compreende o impacto que isso causa, não só visual, mas na vida do paciente em si. A gente tem que perguntar algumas coisas para os pacientes. Por exemplo, está muito em voga e muito na moda a aplicação em platisma. Sim, todo mundo querendo o efeito Nefertiti, né? Que chama, e tudo mais também no pescoço. Eu apliquei em mim. E para ver realmente como é essa sensação. Esse comportamento. Se eu aumentasse a dose ou o número de aplicações no músculo platisma, provavelmente eu teria dificuldade no meu ciclo mastigatório. Olha que interessante. Há um benefício, sim, na aplicação do platisma, mas a gente precisa entender a quantidade de pontos de aplicação, tá? Há uma grande melhora em muitas situações a aplicação no músculo platisma. No entanto, as pessoas hoje estão de forma meio deliberada ali, aplicando mais e mais e mais. Isso interfere no bem-estar do paciente. A gente sempre tem que tomar cuidado se a estética está acima da função. Interessante. Então a gente precisa conversar com o paciente, entender as dificuldades dele, mapear toda essa dinâmica. Porque às vezes o paciente vem com uma percepção e ele não entende o impacto que aquilo vai ter. Fala, eu vi e eu quero, mas peraí, cabe no seu caso? É possível? Sim. Isso é muito interessante. Aí vai a terceira pergunta, que eu acho que casa bem com o que a gente está conversando. Qual é o erro mais comum que os profissionais cometem quando planejam essas aplicações sem considerar tudo isso que o doutor explicou? Né? Você já explicou que existem muitas falhas, mas o que usualmente você vê, porque toxina, uma vez que você aplica, não tem como degradar, né? Então tem que esperar. A toxina botulínica, né, ela é o procedimento de entrada, né, que a gente fala em consultório, né, se popularizou desta forma, apesar de eu não pensar desta forma. Eu tenho muitos pacientes que a toxina ela acontece na 3ª ou 4ª sessão de um tratamento. Então, não necessariamente na primeira. Claro que a gente tem que avaliar o paciente, identificar as necessidades, alinhar a expectativa, né? O grande erro nesse processo de aplicação de toxina é realmente não fazer uma boa anamnese, uma boa conversa inicial com o paciente, para a gente identificar o que poderia de trazer, né, de benefício a aplicação da toxina e o que não, né? Muita gente, muito injetor, ele cria uma expectativa de entrega de resultados estéticos e esquece da função. Então o músculo está lá por um propósito.
Ele foi criado para isso. Exato. Tá? Tem uma função. E se a gente não investiga todo esse processo, né, juntamente com o paciente, a gente pode ter resultados não satisfatórios para o paciente. Tem lá atrás, né, nesse modismo da aplicação full face, né, em todas as áreas do rosto, a gente tem vontade de aplicar e passar para todos os pacientes, né, esse protocolo de aplicação. Mas a gente não conversa, se a gente não expõe, se a gente diminuir a força muscular aqui, a consequência será essa, tudo bem para você? Tudo. Você vai estranhar um pouquinho no começo. Então, toda essa conversa inicial, eu acho ela fundamental para a gente errar menos. A toxina, para mim, ela é tão complexa no sentido de plano de tratamento que os erros da maioria dos injetores acontecem. Não erros graves, né? Mas erros de satisfação do paciente. Sim, porque ela vai com uma expectativa, né? Exato. E acaba não suprindo essa expectativa, justamente por causa desse planejamento antecipado, né? Sim. É como você se antecipa a um problema que poderia acontecer. Eu acho que, resumindo ali, né? O principal erro nosso, né? Eu ponho nosso porque Sim, todo mundo erra, somos colegas, Sim. né? É às vezes a gente esquecer da função. E a gente colocar a estética como prioridade. Então, todo esse mapeamento que a gente está conversando, ele tem que ser exposto para o paciente. Falar, a consequência é essa. Você vai ter um resultado super interessante, bacana esteticamente. Mas é a função. Isso é verdade. Tá? Agora vamos à nossa quarta pergunta, que diz assim: com a tua experiência toda em anatomia e ortodontia, como que ela influencia a forma como você enxerga hoje esse mapeamento? Claro que hoje, como uma pessoa que compreende músculo de maneira que poucas pessoas entendem, isso com certeza mudou a forma como você enxerga o teu paciente e a avaliação do procedimento em si. Você já havia nos alertado, mas que conselho você poderia falar para quem está nos assistindo agora da importância de entender de anatomia e como isso influencia na vida e nos resultados? Legal. Quando eu procurei o mestrado em anatomia, até os meus colegas de faculdade deram risada da minha cara, né? E hoje está em alta, né? Exato, hoje o anatomista hoje é valorizadíssimo no mercado. Isso em 2014. Né? Os meus colegas de graduação, eu falei, gente, eu vou fazer mestrado em anatomia. Ele falou, você vai fazer o que lá? O que você vai estudar lá? A gente estuda anatomia, é a mesma coisa sempre. É a frase que eu mais escutei. O que você vai fazer lá? É a mesma coisa sempre. Até eles brincavam, muda apenas alguns nomes de estrutura, né? O que era amígdala, né? Foi mudado para tonsilas palatinas. Então até tinha essa brincadeira. E aí, lá que eu descobri a toxina botulínica, né? O mercado em 2014 diferente. Sim, mudou. Era totalmente diferente, né? A expansão... a indústria era outra. Exato. Um evento como esse não teria acontecido naquela época. Em 2014 a gente estava descobrindo isso, os não médicos, né? Sim. Descobrindo a toxina. E para fins terapêuticos, enfim, todo aquele começo que a gente já sabe. Ali... foi o boom do início de pesquisas em anatomia. Então, hoje a gente vê grandes nomes aí, grandes anatomistas publicando, entendendo, sobre dinâmica muscular, sobre posicionamento, topografia muscular, sobre fisiologia. Então, assim, aumentou-se muito as pesquisas relacionadas à anatomia para solucionar dúvidas de procedimentos estéticos. Então, as intercorrências começaram a aparecer, não estou falando exclusivamente de toxina, mas com outros fármacos, né? Outros produtos, desculpa. E aí as dúvidas surgiram. E aí, como que a gente resolve? Vamos voltar, vamos estudar, entender em quais regiões nós estamos aplicando, né? Para entender como
diminuir a chance de a gente ter uma intercorrência. Então, hoje, a gente vê um crescimento de pesquisas relacionadas à anatomia muito grande. E o interesse dos alunos, dos profissionais Exato. como um todo, né? Cursos de Flash Frozen, começou primeiro o povo ir lá para fora, para os Exato. Estados Unidos. Eu associo. Agora já está em todo lugar, até na Espanha, Portugal. E no Brasil agora, né? Os Cadáver Lab com facilidade de você não ter que gastar um rim para ir lá fora estudar anatomia. Sim. E poder ter essa oportunidade aqui no Brasil mesmo. Isso eu vejo nos últimos 2, 3 anos um boom de cursos nessa área, né? E é muito, muito curioso que na época, né, a gente tinha livros de anatomia, mas não com esse detalhismo que a gente tem e a gente consegue ter acesso num curso de Flash Frozen, tá? De cadáveres, onde a gente consegue olhar a peça anatômica de um cuidado, de uma vivência muito diferente de livros. Então, a anatomia, igual eu falo, né? Se você é mecânico de carro, você tem que conhecer o carro a fundo. Sim, profundamente. A gente precisa conhecer a face como um todo e todas as suas particularidades. Então, olha como é complexo, como é complexa a face, né? A cabeça em si e a quantidade de produtos que a gente tem no mercado. Então, por isso que há um boom de correlação entre essa parte de produtos e anatomia. Vamos entender como esse produto que está sendo lançado, ele tem um comportamento ali. Uma coisa é o mercado querer impor produto, né? Exato. E isso serve para isso, para isso, para isso, para isso. E aí o profissional fica... uma feira como essa, né? Você vê tantos estandes com tanta coisa... Sim. Mas o povo esquece o básico, né? O básico bem feito ainda funciona, desde que estude de maneira aprofundada. E aí, complementando a sua pergunta sobre a ortodontia, o que a ortodontia me ajuda, ou tem me ajudado, né? Quando a gente faz especialização de ortodontia, a gente tem um estudo muito a fundo sobre análise facial. Então, hoje a análise facial ela é de extrema importância para a gente realizar, né, e confeccionar nossos planejamentos. Então, eu gosto muito de tirar foto, né, dos pacientes, fazer os vídeos, como eu te falei, e colocar numa tela. E fazer uma análise do paciente junto com ele. Para que ele entenda, né? Veja bem aqui, você tem uma assimetria. Se eu realizar um procedimento de preenchedores, talvez essa assimetria ela realce. Tudo bem para você? Não, tudo bem, você está me explicando. O seu lábio ele é assimétrico. Se a gente realizar um procedimento de preenchimento labial, talvez possa evidenciar mais essa assimetria. Então, a gente tem que ser muito justo e claro com o paciente. Então, quando a gente mostra isso visualmente e antecipa ele sobre o que pode acontecer, ele já está mais preparado. Então, a análise facial é importante para individualizar o caso. Cada paciente, a gente deveria, né, fazer uma análise facial, um planejamento e mostrar para o paciente. Pessoal. Então, isso dentro da ortodontia, a gente tem aulas e aulas sobre análise facial. Então, isso me ajudou muito, né, nessa especialidade, né, que surgiu em 2019, a entender melhor a face. Muito bom, doutor. É incrível, né? O quanto em pouco tempo a gente aprende sobre esses produtos. Sim. E o que pode se fazer e a importância de um planejamento bem feito. Então, sim, nossa quinta pergunta, nós já estamos finalizando o nosso episódio, embora a conversa aqui iria prolongar por muito tempo. Para o profissional que quer implementar esse raciocínio dinâmico na consulta hoje, por onde ele começa, doutor? Ele tem que entender que eu não sou da área. Sim. Eu entendo que se eu fosse um profissional, eu teria que resetar tudo que eu sei sobre toxina e reaprender de uma maneira mais, digamos, científica. Sim. E não apenas estética. Bom, eu acho que, claro, estudar sobre anatomia, estudar sobre produto, né? Hoje a gente, principalmente em workshops aí pela Galderma, a gente fala muito sobre produto, né? Em feiras como essa, a pessoa tem a oportunidade de ter acesso a conhecimento que ela teria que pagar, sim, um valor muito maior para estar presente. Né? E eu gosto de uma metodologia que foi criada pela própria Galderma, que é a metodologia ART.
AART. A de Assessment, A de Anatomia, R de Range, que é produto, e T de tratamento. Então, vou pular o primeiro A. Segundo A, anatomia. A gente falou aqui sobre isso, fundamental, né? O injetor saber aonde ele está injetando. Claro. Tá? Isso não só para toxina, mas para outros fármacos. Saber sobre produto, tá? Sobre toxina, comportamento, elas têm algumas particularidades entre as marcas, isso o injetor precisa saber. Por isso que a gente está aí no encontros científicos, em congressos. E, de certa forma, ele tem se atualizado em relação ao produto. T de tratamento é técnica. Aí a sua técnica, seu protocolo, o que você entende que seja mais justo e mais necessário aí para o paciente. Vamos voltar para o primeiro A, que é o assessment, que é como eu acesso o meu paciente. Interessante vocês fazerem um alinhamento de expectativa. Às vezes a expectativa do paciente ela é alta. E às vezes a expectativa do injetor ela é alta. E quando a expectativa do injetor ela é alta, relacionada ao paciente, pode ter muitas falhas, muitos erros. Achar que a gente vai devolver aquela jovialidade, aquele resultado perfeito, e muitas vezes a gente não consegue e a gente se frustra. E a gente repensa em tudo. Para a toxina botulínica, tá? Focando no pilar assessment, o primeiro Azinho aí. Uma boa anamnese, um bom alinhamento de expectativa e um bom mapeamento do paciente. Não precisa ter uma câmera profissional igual a de vocês aqui, um celular basta. Hoje a gente tem celulares aí com qualidades de câmera espetaculares. Fotografe o paciente em todas as posições, estáticas e dinâmicas. Faça vídeos e, principalmente, fotografe as suas marcações. Até hoje eu faço isso. Que bacana. Porque, igual eu falei, se eu atender você hoje, eu posso acertar. Ficar show. Como eu posso, e a possibilidade de eu ter um resultado aquém é grande. Porque eu preciso entender como que você funciona em resposta ao fármaco. Sim. Então, num segundo ciclo de aplicação, que a gente está voltando ao que a gente falou inicialmente, eu vou mapear, eu vou identificar esses erros que eu tive e ajustar a rota. O meu intervalo de retox, né, que as pessoas odeiam fazer, né, vai ser menor. E eu vou conseguir te fidelizar mais. Só que eu tenho que ser muito justo com você no começo. E falar, talvez eu não entregue o melhor resultado para você agora. Mas numa segunda, terceira sessão, eu tenho certeza que sim. Que coisa incrível. Essa conversa foi maravilhosa, doutor Vitor. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast da Abrahof. E para quem quer continuar acompanhando o teu trabalho, fala para a gente o teu Insta. Nós vamos colocar aqui embaixo no vídeo também para vocês seguirem o doutor Vitor. Por favor. Vamos lá. Eu que agradeço, Isaías. Foi uma conversa bem interessante, legal. Me senti muito à vontade aqui com vocês. O meu Instagram é Dr. Vitor Sensê Montemor. Ok, tá? Muito facinho, né? Podem me chamar lá, a gente pode conversar. Adoro ajudar e aprender também, né? A gente recebe muitos insights interessantes aí de colegas que muitas vezes não são professores, mas são excelentes clínicos que passam um olhar clínico. Estão ali no dia a dia compartilhando coisas que às vezes você demoraria anos para chegar naquele caso, né? Será um prazer aí conversar com todos. Ótimo. E a todos que continuam nos acompanhando, esse é o podcast Abrahof, a voz da harmonização orofacial em parceria com a Via Estética. Até o nosso próximo episódio.